dia, tudo bem? Nós vamos fazer a correção, das atividades anteriores, é isso, de radioatividade, né? Então, nós vamos começar a fazer a correção da página 109, o exercício de número 1. Eu vou usar aqui a própria apostila, tudo bem? Então, vamos lá. O desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24 mil anos para chegar a níveis mais seguros. Olha que horror, gente. Após 30 anos do acidente em Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na região é o césio-137, que se decompõe formando o bário-137. Tá? Esses átomos, ao serem comparados entre si, são denominados, olha só, quando ele fala césio-137 e bário-137, ele está considerando o número de massa dele, tá? Não é o número atômico, porque ele o número atômico ele determina, ele identifica o átomo, tá? Olha, e aqui ele está identificando o átomo pelo nome, tá? Olha, pela nomenclatura, que é o césio e o bário. Então, quando ele especifica, ele vai especificar a massa, porque no mesmo elemento, o mesmo elemento tem o mesmo número de prótons, mas a massa dele pode variar. Então, eu posso ter o 137, 136, tudo bem? Ó, mesma coisa o bário, 135, 137, 136, mas o elemento continua o mesmo, o mesmo césio, o que varia vai ser a massa, o mesmo bário com massa variável. Então, nós especificamos o elemento pelo número de massa dele, tá? Então, ele falou, esses átomos, ao serem comparados entre si, são denominados isótopos? Não, isótopos têm o mesmo número de prótons, que é o P de prótons. Isótonos, eles têm que ter o mesmo número de nêutrons, mas eu acho que também não. Isóbaros, então olha só, isóbaros, eles têm o mesmo número de massa. Se é o césio 137 e o bário 137, então isso quer dizer que eles têm o mesmo número de massa, eles são isóbaros, tá? Eles não podem ser isoeletrônicos, porque eles teriam que ter o mesmo número de elétrons. Como são átomos, e eles são diferentes, então o número de prótons é diferente, o número de elétrons também tem que ser diferente, já que para um átomo o número de prótons, é igual ao número de elétrons, tudo bem? Vamos lá para o exercício de número 2, tudo bem? Vamos lá, galerinha. Ele falou o seguinte, recentemente, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, aí o PAC, nomeou 2 novos elementos químicos, o fleróvio, que coisa, hein, gente? Fl, e o livermório, Lv. O livermório foi obtido a partir de uma reação de fusão nuclear do elemento cúrio com o cálcio, tá? Olha, de acordo com a equação química. Então, ele já te deu a equação química. Quer dizer que nós vamos produzir o Lv, que é o livermório, ele é produzido a partir do cúrio com o cálcio, Olha, vocês podem ver que aqui, olha, a reação química está somando os 2 elementos, Eu não sei, galera, se está ficando bom essa filmagem da apostila, tá? Olha, então, qualquer coisa vocês me falam. Então, olha só, então eu vou ter aqui o cúrio com o cálcio. Então, a soma dos 2, olha, vai dar o livermório, mais 4x. Então, além de formar o novo elemento, olha, por que o novo elemento? Porque eles têm número de prótons diferente dos reagentes. Ele vai liberar 4 partículas, Só que não sabemos qual é. Pode ser partículas, pode ser radiações. É isso, olha. Então, vamos lá. Por sua vez, o livermório sofre decaimento. Quer dizer, o que é esse decaimento? Ele vai se transformar. Em 47 milissegundos, forma o flevório, como mostra a equação de decaimento a seguir. Tá vendo? Então, na verdade, são 2 equações químicas, que está produzindo, cada uma delas independente, formando elementos diferentes. Só que na primeira equação, nós vamos formar o Lv.
né, Livermório, e na segunda ele vai sofrer um decaimento, ele vai se transformar. Então, quando ele fala que ele está formando um decaimento, sofrendo um decaimento, né, isso quer dizer que ele está emitindo radiações, né, radiações e partículas do núcleo do átomo, tudo bem? Então, vamos lá. Assim, x e y presentes nas equações anteriores representam respectivamente. Então, ele quer saber quem é a partícula radiação X, né? E Y. Então, vamos lá comigo. É isso? Então, vamos lá, gente. O que nós estudamos, olha, no balanceamento de equações? Que a soma das massas reagentes é igual à soma das massas dos produtos formados, né? Assim como também o número atômico, a soma do número atômico, o número de prótons, ou, né, das cargas elétricas dos reagentes é igual a dos produtos da reação. Não é isso? Não foi o que nós vimos? Os índices superiores, a soma dos índices superiores tem que ser igual à soma dos índices dos reagentes, tem que ser igual à soma dos índices superiores dos produtos. Os índices inferiores dos reagentes tem que ser igual à soma dos índices inferiores do produto. Não é isso? Então, vamos lá. Né, galera? Então, vamos somar. Foi o que nós vimos aí no balanceamento das equações. Não é isso? Olha. Então, vamos lá. 248 com 48 vai dar quanto? Vai dar 296. Não é isso? Olha. Então, ó, deu 296 e nós vamos produzir aqui, olha, um elemento químico cuja massa dele é 292. Então, presta atenção, a massa dele é 292. Então, a massa de X, né, ela vai ter que ser igual a quanto, né? Justamente para que a gente possa somar com 298 e dar 296, né? Então, vamos lá. Vamos lá nas nossas opções, não é isso? Ó, nós temos partículas, igual eu falei para vocês, nós temos também radiações. Então, vamos lá. Na primeira, ele falou respectivamente. O pósitron. O pósitron, ele é semelhante ao próton, né? Então, a massa é 1 e a carga elétrica vai ser 1. Então, vou analisar aqui comigo, né? Embaixo, olha, porque nós não vamos analisar só a massa, não é isso? Nós temos que analisar também o número atômico, para que a gente possa ver quem é essa partícula. Então, 96 mais 20 vai dar 116, né? Ó, vai dar 116. Então, vamos ver aqui. Vamos ver, então, quem que vai ser a carga elétrica dele aqui, né? Que somado vai dar quanto? 116, ó. 96 com 20 igual a 116. Aqui, olha, o número atômico dele já é 116. Então, com certeza que nós vamos ter X aqui, né, com uma carga elétrica igual a 0, já que ele está representando a massa em cima e a carga elétrica embaixo. Então, ela vai ter que ser 0, né? A massa dela vai ter que ser 0. Então, se a massa dela vai ter que ser 0, quem pode ser? Pode ser a partícula beta? Olha, será que pode ser a partícula beta? Né? Ou massa em cima e número atômico, carga elétrica embaixo, né? Olha só, olha que chique, né? Se eu for considerar a partícula beta, e porque o 4 vezes 0 vai dar 0, né? Somado com 116, tudo bem. Então, poderia ser a partícula beta. Agora, vamos ver aqui, olha, a massa dela, não é isso? Olha, a massa, vamos ver a massa da partícula beta. A massa da partícula beta é 0, né? Então, se eu somar aqui, ó, 292, né? Com 4 vezes 0, vai dar quanto? 4 vezes 0 vai dar 0. Então, olha, 292 com 0, tá vendo, ó? Aí danou-se. 292 com 0 vai dar 292, então já não pode ser a partícula beta, né? Então, ela já tá, ou não pode ser também o elétron, né? Então, não pode ser o pósitron. Então, vamos ver aqui o nêutron, gente. Então, o nêutron, vamos considerar aqui, ó, igual eu falei para vocês, né? A massa está sendo considerada em cima.
e a carga elétrica embaixo. O neutro ele tem as seguintes características. A massa dele é 1 e a carga elétrica dele vai ser 0. Não é isso? Então, eu acho que pode. 116 mais 0 vai dar 116. Né? 96 mais 20 vai dar 116. Né? Então, eu acho que pode, né? Se for o neutro. Agora, vamos ver aqui, olha. 4 vezes 1, né? Se for o neutro, 4 vezes 1 dá 4. 292 mais 4 vai dar quanto? 296. Nós já vimos, né, que a massa dele é 296. Então, provavelmente, com certeza, é o neutro, né? Agora, vamos ver o de baixo, olha. Presta atenção. Então, o levermório, ele tem massa 292. Né? A partir do momento que ele sofreu um decaimento, ele vai liberar uma partícula e a massa dele vai ser 288. Então, quer dizer que ela diminuiu de 4 unidades. Né? E vamos ver o número atômico dele. De 116, olha, ele foi para, a partir do momento que ele emitiu a radiação, o número atômico dele variou de 2 unidades. Então, vamos ver, olha, qual é a radiação cuja massa é 4, né? Olha, já que ele variou de 4 unidades, e o número atômico dele vai ser 2. Então, vai ser a partícula alfa. Então, nesse caso, essa é a letra E de escola. Tá? Então, vamos para o próximo lá, o número 4. Nossa, telestudo, gente, galera de Deus. O estudo de elementos químicos que emitem radiações, deixa eu ver se está dando para vocês verem aqui direitinho, né? O estudo de elementos químicos que emitem radiações alfa, beta e gama espontaneamente por Marie Curie, que em sua tese de doutorado relatou a descoberta do polônio e do rádio, e outros pesquisadores contribuiu para a utilização prática de novas formas de obtenção de energia, de diagnóstico e tratamento de doenças, além de outras aplicações dos radionuclídeos. O diagnóstico de disfunções e o tratamento de tumores da tireoide, por exemplo, podem ser realizados com o uso controlado do iodo 131. Né? Quando a gente fala iodo 131, considerando a massa dele, que se desintegra espontaneamente de acordo com a equação nuclear. Então, ele me deu aqui o iodo, cuja massa é 131, né? E o número atômico 53. A partir do momento que ele sofreu, né, uma transformação, não é isso? Ele se transformou, né? E a partir daí ele formou qual elemento? O xenônio, cuja massa, olha só, gente, cuja massa dele é 131. E o número atômico dele vai ser 54. Então, olha que chique, né? Preste atenção, a soma das massas dos índices inferiores dos reagentes tem que ser igual à soma dos índices inferiores do produto formado. A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos formados. Então, a massa do reagente é 131. O xenônio, né, que foi produzido, a massa dele é 131. Então, nesse caso, essa partícula aqui que foi emitida, né, junto do iodo, né, ela só pode ser qual partícula? Vamos ver, né? Vamos ver a partícula beta, né, que a gente já sabe que a massa dela é 0. Então, olha, se a massa dela é 0, não é isso? Olha, isso significa, né, que a massa mantém. Então, nós vamos produzir aqui um átomo isóbaro. Agora, vamos ver, a carga elétrica dele é -1, né? O que eu falei para vocês? Que quando uma partícula beta ela é emitida do núcleo, né? Uma partícula positiva ela vai ficar no núcleo, já que a partícula beta, igual eu comentei com vocês, ela nada mais é do que a decomposição do nêutron do núcleo do átomo, né? Resultado da força de repulsão entre os prótons. Então, olha, eu vou fazer as contas que vocês fazem na matemática, né? 54 menos 1 vai dar quanto? 53. Tá vendo? Então, essa partícula aqui a gente já descobriu que é a partícula
beta. Então, vamos lá, né? Letra A. A radiação emitida pelo iodo 131, representada por X na equação nuclear, é a partícula beta? Olha, já de cara, né? Sim, é a partícula beta. Já mostrei para vocês as características. Vamos analisar as outras comigo. Olha, B. Os átomos dos elementos químicos iodo e xenônio, representados na equação nuclear, são isótopos? Não. Por que eles não são isótopos? Eles não apresentam o mesmo número de prótons. As radiações alfa, massa 4, número atômico, a carga elétrica dele, mais 2, tem um poder de penetração no organismo maior do que a radiação beta? Claro que não, né? O poder de penetração dele, né, está relacionado com a velocidade e que no caso aqui a massa de alfa é maior do que de beta. Então, o poder de penetração, de incidência de beta vai ser maior, devido ao fato dela ser desprovida de massa em relação a alfa, tá? Agora vamos ver aqui a letra D. O núcleo do átomo de polônio, olha, polônio 214,84, utilizado em bateria nuclear, é constituído por 84 nêutrons e 130 prótons? Galera, presta atenção, né? O número de prótons dele é igual ao número atômico, então vai ser 84, né? Agora você fala, e o número de nêutrons? O número de nêutrons nós vamos subtrair, não é isso? Olha, 214 menos 84. Então, 214 menos 84 vai dar 130 nêutrons e não prótons, tá? Então, cuidado aí, galera, cuidado. Bom, o próximo aí. A emissão de radiações gama por átomos de rádio implica na redução do número de partículas do núcleo atômico? De acordo com o que nós vimos na terceira lei da radioatividade, cada radiação gama, que não é partículas, são ondas eletromagnéticas, que são eliminadas do núcleo, não vai interferir, não vai variar nem a massa nem o número atômico, porque ela é desprovida de massa e de carga elétrica. Então, na verdade, igual nós vimos aí, a letra A, né? Agora vamos para o número 5. A número 5, que alguns tiveram dúvida, né? Eu percebi. Ao se desintegrar, o átomo de radônio, cuja massa 222 e o número atômico 86, emite 3 partículas alfa e 4 partículas beta. Determine o número atômico e o número de massa do átomo resultante. Então, o que eu vou fazer essa questão para vocês, tá? Aqui no meu papelzinho. 5. Então, olha só. Ele falou do radônio, que é Rn222, tanto faz colocar do lado esquerdo do lado direito, tá? E cujo número atômico é 86, né? Ele falou o seguinte, que ele vai emitir, quer dizer, vai sair do núcleo do átomo. Então, ó, partículas alfa, cujas características, ó, massa 4, né? E carga elétrica mais 2, tá? Então, ele falou que ele vai eliminar 3 partículas alfa, vou colocar aqui entre parênteses para ficar mais fácil para nós, né? E vai emitir 4 partículas beta. Então, vou colocar as características da partícula beta, massa 0 e carga menos 1, entre parênteses, viu, gente? Para ficar mais fácil, ainda mais que depois vocês vão usar aí, olha, os cálculos, né? O balanceamento da equação. Então, ele falou que ele vai emitir 4 partículas betas, não é isso? Olha. Determine o número atômico e a massa do elemento do átomo resultante. Eu vou chamá-lo de X. Laurenzo, como que nós vamos fazer esse trabalho, né? Como que nós vamos analisar? Justamente pelo balanceamento das equações. Isso, olha. Então, ele está emitindo, então, menos. Você pegou o núcleo do átomo e do núcleo do átomo de radônio, cuja massa é 222, foram emitidas 3 partículas alfa, né? E 4 partículas beta, alfa e beta, né? Então, ele falou 4 betas e 3 alfas. Mas o que nós vimos, galera? Que cada partícula alfa, ela tem massa 4 e número atômico 2. Como foram emitidas 3 alfas, isso de quanto que a massa do radônio vai variar quando ele emite 3 partículas alfas? Olha, só aqui alfa quer dizer
que a massa dele vai variar de 12 unidades. Então, menos 12. Não é isso? Ó? 3 vezes 4, né? Vai dar 12. Então, por que eu tô colocando aqui, galera? Menos, porque está saindo, né? 12 partículas. Menos, né? 3 vezes 2, 6. Não é isso? Ó? Então, quando o radônio ele emitir 3 partículas alfa, a massa dele vai variar de 12 unidades. Quer dizer que ela vai diminuir de 12 unidades. Não é isso? Olha. E o número atômico dele vai diminuir de quantas unidades? De 6. Ó. 3 vezes 2, 6. 86 menos 6 vai dar 80, né? E aqui, ó, 222 menos 12 vai dar 210, né? Agora, vou analisar em relação à partícula beta, né? Olha, então, menos 4 vezes 0, então a gente vai ver que a massa não vai variar em nada com a emissão da partícula beta. Então, ela variou em relação a alfa, igual eu falei para vocês, 212 menos 12 vai dar 210, tudo bem? Agora, vamos ver aqui a carga elétrica dele, ó. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, né? E como nós vimos, cada partícula beta, né, que é emitida do núcleo, o que acontece? Ele vai ganhar mais um próton, né? Vai ganhar um próton, uma partícula positiva. Igual eu falei para vocês, já que beta, ela é resultado da decomposição, desculpa, galera, deixa eu fazer direitinho aqui, ó. Da decomposição do nêutron. Então, o nêutron, olha, ele se decompõe e vai formar um próton mais um elétron. Esse elétron nós vamos chamar de radiação beta, né? Olha, porque tem as mesmas características do elétron, tá? Então, é só para diferenciar que essa partícula beta, ela é resultado da decomposição do núcleo do átomo, tudo bem? Então, vamos lá, né? Olha, então, 4 vezes menos 1, menos 4, né? Então, o que eu falei, comentei com vocês? A soma das massas reagentes é igual à soma das massas dos produtos formados, ó. 86 menos 6 vai dar 80, né? Depois a matemática, ó, menos 4. Então, menos com menos vai dar mais, né? Olha, então, olha só, 86 menos 6, 80. 80 mais 4 vai dar 84. Tá? Olha, matemática pura. Ó, menos 6, menos com menos 4, ó. Porque 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 com menos 1, né? A gente vai somar. Não é isso? Na multiplicação, carga de mesmo sinal vai ser positivo. Então, aqui nós vamos ter o elemento formado, que é a massa 210 e o número atômico 84, né? Agora, vamos para o último, né, que é o exercício de número 6. O exercício de número 6 ele diz o seguinte, vamos lá. Tô usando a apostila, né, galera, porque escrever isso tudo é meio difícil. Então, vamos lá. Detectores de incêndio são dispositivos que disparam um alarme no início de um incêndio. Um tipo de detector contém uma quantidade mínima do elemento radioativo americium 241. A radiação emitida ioniza o ar dentro e ao redor do detector, tornando-o condutor de eletricidade. Quando a fumaça entra no detector, o fluxo de corrente elétrica é bloqueado. Desculpa, gente. Disparando o alarme. Esse elemento se desintegra de acordo com a equação. Então, me deu a equação química aqui, ó. Eu não estou nem sabendo falar que nome, né? O americium, cuja massa é 241, número atômico 95, ele se decompõe, né? E vai formar um novo elemento, de número de massa 237, isso, olha, e número atômico 93, tudo bem? Então, olha só, mais Z. Nessa equação, é correto afirmar que Z corresponde a, que eu falei para vocês, olha, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos formados. Então, o que a gente pode perceber de cara?
que a massa, né, do elemento variou de 4 unidades. Ó, 241 menos 237 vai ser 4, né? E 95, olha só, 95, o número atômico, ele passou para 2, então ele variou de 2 unidades. Então, essa partícula Z, ela só pode ser quem? A radiação alfa, cuja massa é 4 e o número atômico, ou seja, a carga elétrica dele vai ser mais 2. Então, se a gente somar, olha que chique, 93, agora 93 mais 2 vai dar 95. 234 mais 4 vai dar 91. Então, essa partícula é uma partícula alfa. Tá vendo, gente? Não é tão difícil assim, é fácil. Você tem que ter bastante cuidado na hora de analisar, tá? Depois eu vou dar mais atividades para vocês, porque vocês têm que aprender que essa matéria ela é muito legal. Principalmente na hora que a gente começar aí, olha, a próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre um pouquinho de arqueologia, porque nós vamos aprender a calcular a idade de um fóssil, tá? Que não é difícil, né? Então, igual a gente vai ver aí, olha, o Mossada, né? Um tempo atrás foi encontrado o Mossada e eles deram o nome dela de Luzia, né? E nós vamos aprender como que a gente vai calcular quantos anos tem aquela ossada a partir da decomposição do átomo de carbono. Olha que chique, a partir do carbono, da quantidade, né? E do decaimento também aí do átomo de carbono. A gente vai utilizar aí o carbono 14, tudo bem? Então, até lá. Tchau, tchau.